Queridos, como vocês já sabem, nós estamos numa série de sermões no livro do profeta Jonas. E hoje nós iremos abordar o capítulo 3 desse livro. Muito obrigado, evangelista. E o tema do sermão será o maior avivamento do mundo. Repito, o maior avivamento do mundo. E eu estou pegando emprestado esse tema do livro escrito pelo reverendo Augusto Nicodemos. É um comentário que ele faz do livro de Jonas, e no capítulo 3 ele intitula como o maior avivamento do mundo, tá? Então, eu estou aí fazendo um empréstimo, que eu achei muito interessante o tema que ele deu a esse capítulo. Bom, queridos irmãos, nós precisamos dar uma atenção muito especial a esse capítulo 3, pelo menos por duas razões. A primeira delas, e que faz jus ao tema que o reverendo deu a esse capítulo, é porque nela está contida o relato do maior despertamento espiritual em toda a história. Em toda a história nunca houve um avivamento semelhante a esse. Por isso, então, ele sugeriu como o maior avivamento do mundo. Bem, verdade é que na história já houve grandes avivamentos, grandes despertamentos que Deus trouxe ao seu povo, que Deus salvou muitas pessoas, mas nenhum se compara ao que Deus fez na cidade de Nínive, entre os ninivitas. Nós poderíamos citar aqui muitos exemplos de avivamento, mas nada se compara ao que está relatado aqui no capítulo 3. A segunda razão pela qual nós devemos dar uma atenção especial ao livro, o capítulo 3 do livro de Jonas, é que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12 de Mateus, ele ratificou que verdadeiramente, através da pregação de Jonas, Deus salvou toda a cidade de Nínive. E no capítulo 4, verso 11, vai dizer ali que Deus teve misericórdia dos ninivitas, porque dentre aqueles 120 mil ninivitas, eles não sabiam discernir entre a esquerda e a direita. Não há um consenso entre os comentaristas acerca quem seriam esses 120 mil que não teriam discernimento entre a direita e a esquerda. Alguns vão dizer que de fato Deus está dizendo que naquela cidade havia 120 mil pessoas que não tinham uma percepção moral, não tinham um discernimento aguçado sobre moralidade. E outros vão dizer que é uma referência somente às crianças. Esses que acreditam que é uma referência somente às crianças, vão dizer que Nínive estimava-se ter entre 500 a 600 mil moradores naquela ocasião. Mas fato é que, seja 120 mil adultos ou 120 mil crianças, independente do que de fato seja, o fato extraordinário aqui é que todos eles se converteram a Deus, após o profeta Jonas levar uma palavra de juízo. E Jesus vai ratificar isso. E Jesus vai dizer à geração que está lhe ouvindo, que naquele dia do juízo final, os ninivitas se levantariam como testemunhas contra aquela geração, porque os ninivitas ouviram um profeta que pregou um sermão curto de apenas 5 palavras, com uma mensagem de juízo apenas, e eles creram, se arrependeram e se converteram. E aquela geração estava ouvindo o maior de todos os profetas, o próprio Filho de Deus, e não estavam crendo e se arrependendo. Então, nós temos que dar uma atenção especial ao capítulo 3, porque Cristo menciona ele no seu ministério terreno, assim como já havia mencionado
o episódio de Jonas dentro do ventre do grande peixe. Bom, eu quero apenas fazer uma breve recapitulação da história de Jonas, para que a gente entre no capítulo 3 a partir do verso 1. Como vocês ouviram, o capítulo 1 mostra-nos Deus chamando o profeta Jonas, um homem conhecido em Israel, e dá uma ordem a ele. E essa ordem era para que ele fosse à cidade de Nínive, a capital da Síria, proclamar uma palavra de juízo, uma palavra de sentença, de advertência contra aquela nação. Jonas, por conhecer a capital da Síria, Jonas, por conhecer quem eram os ninivitas, ele se recusa a obedecer à voz de Deus. Jonas, ele vai por uma direção contrária à vontade de Deus. Jonas, ele pega um navio e vai para Tarsis, e não para Nínive. Uma direção completamente oposta do qual Deus queria. Deus vai ao encontro de Jonas naquele navio, e Deus manda um vento que causa uma forte tempestade, o navio quase vem a naufragar, colocando toda a tripulação ali à beira da morte. Aqueles marinheiros oram, aqueles marinheiros ficam desesperados, eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas, Jonas assume a culpa daquela tempestade, Jonas sugere a eles que o lance no mar, para que aquela tempestade se cessasse. Eles então, relutantes, fizeram isso, temendo o que poderia acontecer com eles, e quando Jonas cai ao mar, Deus envia um grande peixe que o engole. Veja, irmãos, que Jonas prefere morrer do que fazer a vontade de Deus, porque caindo ao mar, obviamente que ele iria morrer afogado. Mas aquele grande peixe que Deus enviou foi a salvação de Jonas. E ali Deus, dentro daquele ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, Deus tratou com o seu profeta. Aquele grande peixe foi uma salvação e ao mesmo tempo um modo como Deus tratou com o seu servo. Ali ele relata no capítulo 2, ele contando as experiências que ele teve dentro do ventre do peixe também, ele vai dizer que era como se ele tivesse ido ao mundo dos mortos. Foi o pior momento da vida de Jonas, e ali Jonas busca a Deus. Ali Jonas ora num momento de aflição. Jonas que não havia orado para ir a Tarsis, Jonas que não orou quando os marinheiros lhe pediram para orar, para acalmar a tempestade, Jonas que não orou quando foi lançado ao mar, agora no meio da dor, no meio do sofrimento, ele está orando. E eu aqui disse que Deus faz isso conosco até os dias de hoje. Deus usa o nosso sofrimento, as nossas dores, as tempestades que enfrentamos, toda a nossa tribulação, para nos trazer para perto dele. É o modo como Deus desperta o seu povo para se voltar a ele. Muitas vezes Deus tem que nos permitir chegar em situações difíceis para que o nosso coração se volte para ele. Nosso coração é muito duro, igualzinho de Jonas, e a gente vai tomando as nossas decisões, vai tomando a nossa direção, a gente não se rende à vontade de Deus, mas no final Deus vai mostrar que é Ele que comanda a nossa vida e que os seus planos na nossa vida não podem ser frustrados. Bom, Deus quebranta Jonas, e agora Jonas, no capítulo de número 3, Jonas foi ouvido pelo Senhor e agora ele vai ser restaurado. Deus lhe dá uma segunda chance. Olha aí o capítulo 3, verso 1. Depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Meus irmãos, olha que coisa gloriosa que nós acabamos de ler. Veja como Deus é misericordioso. Deus, após ouvir a oração de Jonas, lhe dá uma segunda chance. E eu aqui já disse no sermão anterior que o nosso Deus é o Deus de toda graça, de toda misericórdia, e é o Deus que nos dá chances.
a segunda chance, a terceira, a quarta, a quinta. Deus é bom demais, Deus é misericordioso. E Deus agora foi falar com o profeta novamente. E ele vai a segunda vez chamar Jonas. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 3, você vai ver a simetria que há entre os dois capítulos. O capítulo 1 começa com Deus chamando Jonas e ele desobedecendo. O capítulo 3 começa com Deus chamando Jonas a segunda vez e agora, após a disciplina, após sofrer, após entender que não tem como lutar contra a vontade de Deus, agora então ele se levanta para obedecer. E veja que Deus, quando chama Jonas pela segunda vez, ele não lembra Jonas do seu passado. Que coisa gloriosa! Simplesmente Deus lhe dá uma segunda chance. Verso 2, olha o que Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. E agora, irmãos, perceba que a restauração do profeta Jonas não foi somente uma restauração de levá-lo à presença de Deus, à comunhão com Deus. Essa restauração também incluía o seu chamado, o seu ministério. Deus lhe restaurou no seu ofício profético. Deus o chamou novamente para o trabalho, para levá-lo à sua missão que antes ele havia recusado e falhado. Que graça maravilhosa é essa! Deus não apenas perdoou Jonas e reconciliou-se com ele, como também Deus o levantou novamente para fazer a obra novamente. E isso é maravilhoso, irmãos, porque muitos de nós, que porventura talvez por um momento se afastou, por um momento tropeçou, e que ansiou novamente ter a comunhão com Deus, talvez muitos pensaram: olha, agora Deus me perdoou, Deus me restaurou, mas eu acredito que eu não vou mais fazer a obra como eu fazia antes. Talvez o ministério que eu tinha, Deus não vai me restaurar novamente. E por esse texto, nós vemos que Deus não é apenas um Deus que nos restaura para Ele, mas Deus nos restaura também para o serviço na obra dEle. E se você entrou aqui nessa noite, recebeu dons, talentos, Deus tem um chamado na sua vida, e porventura você está ali estagnado, pensando: olha, eu falhei, eu errei, eu acho que nunca mais eu vou ser o mesmo, eu acho que não dá mais para mim fazer o que eu já fiz na igreja, na obra do Senhor. Não pense assim. O nosso Deus é o mesmo Deus de Jonas, Ele nos restaura também para a obra do ministério. Deus lhe chamou para a obra, e Deus vai lhe levantar novamente na obra dele. Você crê nisso nessa noite? E é o que Deus fez com Jonas. E agora Jonas, restaurado, perdoado, ele obedece a Deus imediatamente. Verso 3, dessa vez Jonas obedeceu ao Senhor, a ordem do Senhor, e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No verso 4, Jonas já está na cidade de Nínive, e percebe, irmãos, que ele vai trazer uma mensagem de juízo contra aquela cidade. Deus está pronto para derramar a sua ira sobre eles, mas eu quero que você se atente a uma coisa: Deus está a ponto de derramar a sua ira sobre os ninivitas, mas veja que esse mesmo Deus que se ira contra os pecados daquela cidade, também demonstra um amor, uma graça, uma compaixão que excede nosso entendimento. E eu digo isso porque Ele fez de tudo para levar um profeta lá. Ele moveu céu e terra, irmãos. O profeta não queria ir, mas ele falou: você vai, porque eu tenho que levar essa mensagem a esse povo. E o fato de Deus levar um profeta àquela cidade é porque Deus queria sim manifestar a sua graça, a sua compaixão. Era o desejo de Deus levar os ninivitas a ouvir a verdade e trazer sobre eles o entendimento dos seus pecados e levá-los ao arrependimento. Então, veja que o profeta Jonas está indo
puramente pela vontade de Deus, pela soberania de Deus. É Deus que quer levar o seu profeta lá, por quê? Porque Ele quer manifestar a sua graça naquele povo, entre aqueles ninivitas. E agora, Jonas vai levar uma palavra àqueles ninivitas. E a opção que eles têm duas opções e uma escolha. Eles vão ouvir a palavra, e eles podem crer, se arrepender e receber o perdão, ou eles podem ouvir e rejeitar. E olha o que Jonas vai fazer, o verso número 4. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, e Nínive será subvertida. A palavra aqui subvertida, no hebraico, é a mesma que foi utilizada quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então a mensagem de Jonas era assim: daqui a 40 dias, Deus irá destruir vocês. Daqui a 40 dias, Deus trará uma destruição a Nínive. Agora eu quero destacar aqui a missão dificílima de Jonas. É válido lembrar quem eram os ninivitas, os assírios, que eu disse lá no primeiro sermão. Eles eram pessoas violentas, a fama deles era de pessoas cruéis. Só para que os irmãos entendam um pouquinho da crueldade dos ninivitas, eles estavam com um plano de dominar o mundo, de ter um império mundial. Então eles capturavam muitos inimigos. E o primeiro ato que eles faziam quando capturavam o inimigo era cortar as suas mãos. Cortavam as mãos porque você já tinha um adversário que não podia fazer muita coisa contra você. Depois de cortar as mãos, eles cortavam as orelhas e depois o nariz. E por fim, olha como eles eram cruéis. Eles empilhavam essas pessoas vivas, sem mãos, sem orelhas e sem nariz, e elas morriam então sufocadas, porque estavam empilhadas uma em cima da outra. E Jonas tem que ir nessa cidade de um povo cruel, sanguinário, e ele tem que chegar lá com uma mensagem assim: pessoal, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Imagine você, Jonas, numa avenida principal da cidade, proclamando com uma voz forte e dizendo: daqui 40 dias, Deus destruirá essa cidade. Que missão dificílima, que risco ele correu. Eles poderiam pegar esse homem e fazer crueldade contra ele, mas Jonas não tinha opção a não ser obedecer a Deus, e foi exatamente isso que Jonas fez. Agora, irmãos, que missão dificílima, e eu quero que você preste atenção numa situação. Eles tinham 40 dias. 40 dias foi o que o profeta disse. Por que Deus falou daqui 40 dias? Deus determinou um prazo para que aqueles ninivitas, ao ouvirem a mensagem, pudessem se arrepender. Eles tomariam a decisão deles dentro dos 40 dias. Ou seja, eles teriam que ouvir a mensagem, crer na mensagem e se converter dos seus maus caminhos. Então esse intervalo de 40 dias era um intervalo em que eles poderiam demonstrar arrependimento. Daqui 40 dias, Deus ou iria manifestar a sua ira, ou Deus manifestaria a sua graça. E que mensagem dura. Perceba que pregador não pode escolher mensagem, é aquilo que Deus revelou na sua palavra. Pregador não tem mensagem própria, ele apenas transmite a mensagem que já está nas palavras de Deus, nas Escrituras. E eu quero aqui chamar a sua atenção, que muitas pessoas não conseguem compreender que há muita misericórdia em mensagens duras. Quando Deus fala de temas tão sérios como inferno, pecado, arrependimento, isso é evidência da sua misericórdia. Por que Deus está mandando um profeta ir a uma cidade e dizer a eles que eles serão destruídos, que viria um juízo sobre eles? O propósito de Deus
é fazer com que aqueles pecadores, ao ouvirem essa mensagem dura, pudessem se arrepender dos seus pecados. Então, sempre que Deus levanta um homem, ou qualquer outra pessoa, um pregador, uma irmã, para trazer uma mensagem dura ao seu coração, ao meu coração, seja na igreja, fora da igreja, é a misericórdia de Deus. Deus não quer que você sofra as consequências dos seus pecados. Deus quer levá-lo e levar a mim ao arrependimento. Então, Deus adverte os homens daquilo que os espera, se eles não se arrependerem. Então, uma mensagem amorosa é uma mensagem que tem a verdade, é uma mensagem que não omite o juízo de Deus. Então, pregar duras verdades faz parte do exercício da misericórdia de Deus. Então, veja bem, você e eu não podemos ficar chateados se Deus tem nos advertido, porque isso mostra o amor dele por nós. Um pai que ama os seus filhos vai corrigi-los. Um pai que ama os seus filhos vai adverti-los com o propósito de não permitir que eles caiam num abismo, se prejudiquem. E é isso que Deus faz conosco até os dias de hoje. E agora olha o verso 5, vejamos a reação dos ninivitas após ouvir um sermão duro. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Todos eles creram em Deus. Assim que Jonas começou a pregar, as pessoas começaram a crer e se arrepender. Isso é uma surpresa, porque os ninivitas não reagiram com violência, com oposição e nem com indiferença. Ouviram um sermão curto, duro, e eles creram em Deus. Eles estavam conscientes que por detrás da voz do pregador havia a voz de Deus. Eles creram em Deus. E eu quero abrir aqui um parênteses. Como é louvável, como é inteligente da nossa parte entender que quando um pregador está no púlpito, por mais que seja a voz dele, dentro da personalidade dele, se ele está pregando as Escrituras, é a voz de Deus. Diz o texto que eles creram em Deus. Eles entenderam que não era Jonas falando com eles, mas era o próprio Deus falando com eles. Guarde isso no seu coração. Quando Deus está falando por meio da sua palavra, sempre tenha isso em mente: é o meu Deus tratando comigo. E agora, irmãos, olha o texto. Todos creram em Deus, do maior ao menor, do mais importante ao mais simples. Que coisa gloriosa é essa? E é claro que não foi o poder do argumento do profeta Jonas, não foi a sua argumentação, porque a mensagem dele foi muito simples, foi muito pequena, mas todo esse movimento, esse mover, foi uma ação do Espírito Santo. É Ele que abre os olhos, é Ele que quebranta o coração, é Ele que é o autor da fé. Os ninivitas creram em Deus, porque Deus agiu de forma poderosa, de forma gloriosa. É Deus que salva, e os pregadores são apenas meros instrumentos. Eu sou um instrumento de Deus essa noite. Eu não sou ninguém, sou um pobre pecador, mas Deus usa homens para falar com homens. Então você precisa ter isso em mente. Pare de pensar: o fulano prega, ele conhece a minha vida, o ciclano pregou aquele dia na igreja, eu acho que ele falou isso porque... Pare com isso. Um pregador sério não usa o púlpito para dar indiretas. Um pregador sério não vai usar o púlpito para fazer outra coisa a não ser fiel à mensagem de Deus. É Deus que nos fala nessa noite. É Deus que tem nos falado, seja por meio de qualquer outro pregador que assume esse púlpito.
Então vamos ter temor e reverência, assim como os ninivitas fizeram. Um povo que não fazia parte da aliança, um povo que não conhecia Deus, mas quando viram o profeta, reconheceram que não era apenas a voz do profeta, era a voz de Deus através do profeta. Verso 6: e essa palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Quando o rei ouve do grande movimento que está tendo na cidade, e quando ele sabe a razão por toda aquela agitação na cidade, em vez dele endurecer o seu coração, ele tem uma atitude de mais humilhação ainda diante de Deus. Ele se levanta do trono, tira as suas roupas reais de realeza, cobre-se de saco e senta-se sobre a cinza. O rei entendeu que não havia condições especiais, portas especiais para o céu, pelo fato dele ser rei. Ele também reconhece que é um pecador. Ele reconhece que ele merece o juízo de Deus, que ele também é um homem perverso. Então ele se humilha diante de Deus como todos os outros. Mas ele não faz apenas isso. Olha o verso 7. Então o rei e seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade. Estamos num momento de muitos decretos. Então lembre-se do que é um decreto. É uma ordem, todo mundo tem que cumprir, obedecer. Olha o que ele diz: ninguém, nem mesmo os animais, ninguém, nem mesmo os animais de seu gado, de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem clamar fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Então ele faz um decreto. Em poucas palavras, nós vamos nos humilhar diante de Deus. Nós vamos jejuar. Nós reconhecemos que somos pecadores, miseráveis, que estamos fazendo coisas contrárias a Deus. E nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. E quem sabe, perceba que ele não tem uma convicção. O Espírito de Deus está agindo de uma forma tão linda naquele rei e naqueles habitantes de Nínive, que ele tem consciência de que ele não merece nada a não ser o juízo. Vamos fazer tudo isso. Quem sabe Deus volta atrás e nos poupa dessa destruição. Vamos aprender algumas coisas dentro desses versículos do 5 ao 9. Porque essas atitudes que o povo teve e o rei decretou, vai nos mostrar aí o que consiste o verdadeiro arrependimento. E o primeiro ponto do verdadeiro arrependimento é que o verdadeiro arrependimento é um luto em tristeza por causa do pecado. Uma pessoa que verdadeiramente se arrepende, ela sente tristeza por causa do pecado que cometeu contra Deus. Eles declararam aqui uma série de atitudes para demonstrar a Deus que eles estavam tristes por causa do pecado que eles haviam cometido contra Deus. E eu digo isso porque há uma diferença do verdadeiro arrependimento para o falso. Tem pessoas, escute isso que é muito sério, que nunca se arrependeram verdadeiramente. Tem pessoas que nunca lamentaram o pecado que cometeram, mas o lamento de muitos é as consequências que o pecado lhe trouxe. Tem pessoas que jamais iriam abandonar os seus pecados se não fossem pegas nele. Tem pessoas que foram descobertas no pecado, daí então abandonaram, mas se não fossem descobertas, talvez não teriam abandonado o pecado, continuariam naquele pecado. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que você se entristece pelo pecado em si, e não pelas consequências do pecado. Todo pecado tem consequência, então as pessoas às vezes choram,
não por causa do pecado em si, mas pelas consequências que elas terão por causa daquele pecado. Por exemplo, uma pessoa que comete um furto, que rouba, ela tem consequências se ela for pega furtando, ela será presa. Então ela lamenta não o furto em si, mas o fato de ter consequências daquele furto. E por aí nós poderíamos citar outros exemplos. O verdadeiro arrependimento lamenta o pecado em si, e não as consequências. E veja que essa tristeza dos ninivitas, nós podemos vê-las em 3 atitudes. Primeiro, eles proclamam um jejum. O jejum na Bíblia serve diferentes propósitos, mas talvez o principal deles é expressar penitência, arrependimento, lamento. E veja que o rei manda até os animais jejuarem, até os filhotes dos animais vão ter que jejuar, mostrando a Deus que toda a sociedade, inclusive os animais, estão arrependidos. Segunda forma deles mostrarem tristeza pelo pecado, eles usam pano de saco. Pano de saco era um tecido áspero, muito duro, que era usado justamente para fabricar sacos. Somente pessoas muito pobres se vestiam de pano de saco. E agora o rei, imagine você a cena, o rei tirando as vestes de realeza, uma veste totalmente gloriosa, esplêndida, luxuosa, e ele se veste de pano de saco. E a terceira maneira em que eles demonstraram tristeza por causa do pecado, se humilharam por causa do pecado que cometeram, foi que o rei sentou sobre as cinzas. O rei não apenas se despiu, mas como também se humilhou sentando sobre as cinzas. Sentar sobre cinzas naquela ocasião era a manifestação mais clara de humilhação. Esse rei está dando exemplo ao seu povo do que é verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. Então todos esses atos, jejuar, vestir pano de saco, sentar sobre as cinzas, eram atos externos, irmãos, que eram muito comum para demonstrar diante de Deus arrependimento. Nós não precisamos fazer isso, esses mesmos atos. Há atitudes da nossa parte que demonstram externamente o nosso arrependimento. Mas lembre-se que esses atos externos, sem ter uma atitude sincera do coração, não servem para nada. Se o arrependimento não for verdadeiro no coração, Deus não recebe esses atos. Tem muitas pessoas que são aplaudidas pelos homens, porque demonstram arrependimento externo. E como nós não temos condições de sondar os corações, nós então entendemos que houve um arrependimento e aplaudimos. Mas muitas vezes, pessoas que aparentam ter se convertido, ter se arrependido, muitas vezes no coração, nunca se arrependeram. Mas esses homens, essas mulheres, esse povo, eles verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, e nós vamos ver isso mais um pouquinho para frente. Mas a segunda natureza do verdadeiro arrependimento é que há uma renúncia do pecado. Preste atenção. Primeiro ato do verdadeiro arrependimento: tristeza por causa do pecado. E eu faço uma pergunta para você que eu não fiz: você já chorou por causa dos seus pecados? Algum dia você sentiu muita tristeza pelos pecados que você já cometeu contra Deus? Responda para você nessa noite. Mas a segunda natureza do verdadeiro arrependimento é que o verdadeiro arrependimento exige renúncia do pecado. Foi isso que aconteceu, olha o verso 8. O rei disse: convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei reconheceu qual era o pecado dele. Olha, nós somos violentos, nós somos um povo sanguinário, nós somos um povo que tem sangue nas mãos. Então, vamos abandonar a violência, vamos abandonar esse mau caminho, vamos repudiar esse pecado, não vamos fazer o que nós estávamos fazendo antes, renunciar o pecado. O arrependimento, irmãos, é uma mudança de mente, mas lembre-se,
Quem muda a mente, muda a atitude. Qualquer atitude primeiro nasce na mente. Porque o termo arrependimento é metanoia, uma mudança de mente, mas que resulta em mudança de atitude, de comportamento. Então, não é só dizer, eu estou arrependido. A prova do arrependimento, mudança de vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que prostituía, ficava com uma, com outra, não fica mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era desonesto não é mais. Não é só dizer agora eu sou evangélico, como eu gosto de ir na igreja, que legal, eu choro na igreja, eu acho tão bonito quando o grupo canta, eu gosto quando o pastor prega, o fulano prega. Não caia nesse engano. Você pode ter aderido à igreja e nunca ter se arrependido dos seus pecados. Onde não há mudança, não há arrependimento verdadeiro. Terceira natureza do verdadeiro arrependimento é um retorno para Deus em fé. Olha o que o rei falou: e todos devem clamar fortemente a Deus. Meus irmãos, o arrependimento não é apenas uma mudança comportamental. Deixa eu te explicar isso de modo muito prático. Tem pessoas que pensam o seguinte: bom, eu me arrependi, eu tinha um determinado pecado, vamos aqui talvez ilustrar, eu era um viciado, hoje eu não sou mais. Que bom, glória a Deus por isso. Mas o arrependimento não fica só aí. O arrependimento também é um retorno para Deus. É uma sede pelo próprio Deus, é buscar a Deus. É isso que o rei está dizendo: olha, nós vamos abandonar os nossos maus caminhos e vamos buscar esse Deus, vamos buscá-lo fervorosamente. Ou seja, o verdadeiro arrependimento, ele causa tristeza pelo pecado, abandono do pecado e um desejo de se voltar para Deus. Eu quero Deus, eu quero esse Deus maravilhoso, eu quero servi-lo, eu quero honrá-lo, eu quero viver para a sua glória agora. Então, pessoas que abandonaram vícios, mas que não têm sede de Bíblia, não têm sede de oração, não tem sede de honrar a Deus no trabalho, na família, no esporte, na academia, que não tem sede de culto, de cultuar a Deus, cuidado, porque não houve arrependimento. Uma verdadeira conversão é uma mudança radical. Antes o meu desejo maior era o mundo, era o pecado, hoje o meu desejo maior é servir a Deus, é estar na presença de Deus, é ter alegria em Deus e nas coisas de Deus. Agora a pessoa não tem prazer, está lá, a Bíblia está empoeirada, não lê Bíblia, não ora, dia de culto fica em casa às vezes assistindo TV, Netflix, videogame. Essa pessoa está dizendo: eu amo a Deus, eu tenho prazer em Deus. Será? Será que tem? Será que há uma conversão genuína? Diz que não tem tempo para ler Bíblia, mas tem tempo para ficar nas redes sociais horas e horas. Não tem mudança, não tem uma volta para Deus. Arrependimento que não nos faz voltar para Deus não é arrependimento. Se só deixou de fumar e beber, não é arrependimento. Se só deixou algumas coisas que antes fazia, o ímpio também pode deixar, mas o verdadeiro arrependimento é uma volta verdadeira para Deus. Para Deus. Pastor, mas o que tem a ver ler Bíblia com arrependimento? Voltar para Deus é relacionamento. Quando você ama alguém, você quer ouvir a voz dele, não é assim? Você tem prazer de ouvi-lo, e Deus fala conosco por meio do quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. Então, quando eu não tenho interesse em Bíblia, significa dizer: eu não tenho interesse em ouvir a voz do meu Deus, em ouvir a voz do meu Pai, mas eu chego no domingo, eu levanto a minha mão e digo: eu te amo, Deus. É incoerente, prova de que não há conversão, arrependimento. Se você não sabe ler, é uma coisa. Se fosse tempos atrás que nós não tínhamos Bíblia em casa, outra coisa. Mas para uma geração
que a maioria de nós é alfabetizada e que tem Bíblia no celular, Bíblia de tudo quanto é jeito, não lê, mostra que não tem prazer em Deus. Verso 10, nós estamos já na reta final. Eles fizeram tudo isso. Verso 10, quando Deus viu o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. O mesmo Deus que viu a perversidade de Nínive. Você lembra o verso 1 do capítulo 3, o verso 2? Que Deus viu os pecados de Nínive. Deus agora também vê o arrependimento dos ninivitas. Assim é o nosso Deus, Ele vê você, Ele vê a mim. Ele não vê apenas o nosso pecado, mas Ele vê também o nosso arrependimento. Portanto, se nessa noite, se você que entrou aqui, está sendo tocado pelo Espírito Santo através da palavra, que você está reconhecendo que não é apenas voz do Luiz Eduardo, mas que por detrás dessa voz finita e falível, há a presença de Deus, há a voz de Deus. Se você se arrepender nessa noite, Deus também está contemplando o seu arrependimento. Ele sabe tudo sobre nós, e o que Deus quer ver em você e em mim, o que Ele viu nos ninivitas, como se converteram dos seus maus caminhos. Deus não quer ver apenas cerimônias externas, Deus não quer apenas se vestir de pano de saco, sentar sobre as cinzas, jejuar. Deus quer ver mudança, conversão, deixar para trás o mundo, o pecado. Meus irmãos, o que tem de gente entrando nas igrejas, que permanece no mundo, uma vida ímpia. Domingo é um cristão, está bonitinho, cantando, mas lá na segunda-feira, já na academia, é um ímpio. Na terça, no trabalho, no futebol, no lazer, trabalha como ímpio, age como ímpio. Não há mudança, não há conversão. Deus não quer nos ver apenas na igreja cantando, louvando. Deus não quer apenas o seu dízimo, a sua oferta. Deus não quer apenas o seu discurso religioso, a sua paz do Senhor. Deus não quer apenas o seu curso de teologia. Deus quer ver conversão, mudança e um retorno para Ele verdadeiramente. O que tem de gente nas igrejas evangélicas, irmãozinho, no Passos Largos ao inferno, talvez nunca houve antes. Igrejas lotadas de pessoas que não demonstram fruto do arrependimento, que estão há anos na igreja cantando, pregando, mas que continuam os mesmos miseráveis, sem arrependimento. Eu sou o maior pecador, irmãos, assim como você também é, mas a diferença de um pecador para o outro é se ele se arrependeu dos seus pecados, e é uma luta contra o pecado. Ninguém é perfeito, eu continuo pecando, você continua pecando, mas há uma luta contra o pecado. Você não tem mais prazer no pecado como antes, é como um acidente. Você sai de casa, você não sai falando assim, hoje eu vou me acidentar. Alguém faz isso? Mas pode acontecer que você trupique e cai, você esbarra em alguém, cai de bicicleta, bate o carro. E quando isso acontece, você ri, irmão? Você fica feliz quando acontece um acidente? Não. Você se entristece, você lamenta. Assim deve ser o pecado na vida cristã. O pecado a gente não sai planejando, a gente não tem prazer nele, a gente não se alegra quando acontece. Infelizmente a gente trupica e cai, infelizmente a gente às vezes pisa no tomate, a gente erra, a gente peca, mas a gente se entristece. O Espírito Santo habita em nós, Ele convence a gente do pecado, Ele gera essa tristeza em nós. Agora hoje, irmãos, é uma geração que está vivendo como ímpio, que entrou na igreja, mas continua ímpio, continua mundano, continua vivendo de qualquer jeito, e ele está lá se alegrando, faz story, posta, como se nada daquilo fosse horrível aos olhos de Deus, como se nada daquilo agredisse a santidade de Deus, mas no domingo à noite, ele está chorando, ele está cantando, ele está dizendo que ele é o espelho do Senhor, que ele é importante, que ele é isso e que ele é aquilo. Que Deus tenha misericórdia de nós. A conversão desses ninivitas foi pelo abandono da violência. Eles abandonaram o pecado, e isso é evidência de conversão. Agora, que Deus maravilhoso, hein, irmãos? Um povo cruel, como eu já disse, um povo sanguinário,
que estava distante de Deus, agora eles se arrependem, se voltam para Ele, e Deus os recebe, e assim Deus faz conosco. Talvez você é um desses que eu acabei de citar, que está na igreja, mas é ímpio, é mundano, e a palavra está ardendo aí no seu coração, ela penetra como espada na sua alma agora, e você diz: meu Deus, eu sou um crente meia tigela, eu sou um crente mundano. Não existe crente mundano, ou crente ou não é. Mas você está dizendo: Deus, eu preciso de mudança, eu preciso me converter, eu preciso voltar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero dizer a você que o mesmo Deus que mostrou compaixão aos ninivitas, que os recebeu com amor e graça, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Se você se arrepender, independente se o seu passado é sujo, independente se você foi um homem cruel, duro, uma mulher cruel também, não importa o que você fez, se você se voltar para Deus hoje em verdade, Deus lhe recebe com graça e perdão. Mas está na hora de você se posicionar, viu? Está na hora de você tomar uma decisão na sua vida: ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você de fato converteu, ou se você não se converteu. Uma certa vez o profeta Elias disse: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vai ficar nisso? Ou nós servimos a Deus, ou nós não o servimos. Eu quero fazer aqui duas aplicações apenas, já vamos encerrar. Veja que o primeiro fruto da fé na palavra de Deus é levar os pecadores ao arrependimento. Veja o poder da palavra de Deus, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O método de Deus salvar pecadores é pregação. Eu fico preocupado com algumas pessoas que dizem: não, para a gente atrair os jovens, os adolescentes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o jovem não gosta de Bíblia, olha, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma coisa agitada, vamos fazer alguma coisa diferente, porque aí a igreja vai lotar. Opa, espera aí, está mudando então o método de Deus? Deus salva pela loucura da pregação. O método de Deus é salvar pecadores por meio da pregação, por meio da sua palavra. Aqueles homens creram na palavra de Jonas porque eles entenderam o que era a palavra de Deus. Eles creram numa palavra dura. Olha o que eles falaram: quem sabe Deus se voltará atrás e conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Eles acreditaram que Deus de fato traria um juízo, mas eles contaram também com a misericórdia de Deus. O primeiro fruto da fé na palavra é levar os homens ao arrependimento. Sem pregação bíblica não há salvação, sem pregação bíblica não há fruto de arrependimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não podemos omitir a verdade, e a nossa geração é muito privilegiada, mas muito. Irmãos, os ninivitas não sabiam quem Deus era, preste atenção nisso. Eles ouviram uma mensagem de 5 palavras em hebraico, uma mensagem de juízo, de sentença, e eles creram. Você conhece uma palavra de juízo? Você conhece uma palavra de graça, de perdão, de misericórdia? Você conhece a revelação completa de Deus? Você conhece Jesus Cristo? Você conhece Antigo Testamento, Novo Testamento? Nós somos muito mais privilegiados do que eles. Os ninivitas apelaram a Deus tendo um conhecimento desse tamanho, pequeno. Você pode hoje apelar a Deus, se voltar a Deus, com um conhecimento muito maior, muito mais amplo. E é por isso que Jesus falou: a essa geração aqui, que eu estou pregando, vai ter um juízo maior, porque eles tiveram uma revelação que nenhuma outra teve, e essa revelação é completa agora. Agora, irmãos, preste bem atenção. Os ninivitas se arrependeram, tendo um pregador relutante. Jonas não queria estar ali, irmãos. Jonas foi porque Deus o colocou no lugar dele. Deus mostrou para ele quem é soberano.
Deus o forçou a estar ali. Eles tiveram um pregador relutante. Eu e você temos pregadores que anelam vê-los convertidos. Enquanto eu prego, o meu desejo, sabe qual é? Que essa palavra corte o seu coração. Olhe para mim. O meu desejo é que essa palavra vá ao encontro da sua alma e você se converta. Esse é o meu desejo. O desejo de Jonas não era ver aquele povo convertido. Jonas não queria ver Deus abençoando aquele povo. Isso vai ficar claro principalmente no capítulo 4. Jonas se revolta porque Deus perdoa eles. Eu e você temos pregadores que desejam ver a nossa conversão e a nossa mudança. Os ninivitas se arrependeram após ouvir um sermão. Quantos sermões eles ouviram, irmãos? Nós ouvimos centenas de sermões e não nos rendemos a Deus. Quantos sermões você já ouviu? Quantas pregações eu já ouvi e ainda a gente não se converteu, muitos de nós. Eles se converteram ouvindo um sermão de 5 palavras. Eu e você já ouvimos milhões de palavras do Evangelho. E a gente permanece duro. Eles ouviram só uma palavra de condenação, nós ouvimos palavra de salvação. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus produza em você e em mim um verdadeiro arrependimento. Que você pare de brincar de ser crente. Porque Deus é paciente, Deus é misericordioso. Mas chega um momento em que Ele manifesta a sua ira. Os ninivitas responderam com arrependimento diante daquela mensagem. Qual vai ser a sua resposta hoje? Você vai continuar mundano, desobedecendo a Deus, vivendo uma vida no pecado oculto? Deus sonda o seu coração. O seu cônjuge não sabe, mas Deus sabe. O seu pai e a sua mãe não sabem, mas Deus sabe, gente. Que religião é essa que você está vivendo? Tem como esconder-se daquele que é onisciente, onipresente? Tem como se esconder daquele que sabe tudo sobre nós, que está em todos os lugares? Qual vai ser a nossa reação hoje diante dessa palavra? Você já ouviu que Ele te aceita? Você já ouviu que quando há arrependimento, há perdão, há restauração? Mas o que você vai fazer com essa palavra?